O homem só precisa de Jesus Cristo. I have a dream. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o Sinédrio passou por 8 anos de muita agitação. Os nazarenos não se calavam. O movimento que eles imaginavam suprimir com a morte de seu líder foi, na verdade, impulsionado pela sua decisão de matar o Messias. Mas esses nazarenos não apenas falavam porque tinham um mártir em mente. Suas vidas foram transformadas. Algo aconteceu que os transformou de medrosos para corajosos anunciadores do reino de Deus. Uma referência emblemática dessa transformação foi Estevão. Em seu discurso, registrado em Atos 7, ele renunciou à lei de Moisés com seus acréscimos rabínicos e criticou o templo e a sua centralidade na religião judaica. Para Estevão, estava clara a importância do passado do judaísmo como base para a manifestação do cristianismo. E, ao mesmo tempo, também estava clara a necessidade de vê-lo como ultrapassado para o novo momento. Estevão entendia que o Antigo Testamento precisava ser reinterpretado e o Pentecostes foi fundamental para essa mudança de mentalidade. Com o derramamento do Espírito Santo, os discípulos foram transformados e a sua visão também foi transformada. Pedro, por exemplo, percebeu que o Antigo Testamento destacava a morte do Messias o tempo todo, e você vai perceber isso em Atos 2, do 32 ao 38. Com a sua pregação, discurso, ocorreu a conversão e batismo de 3.000 pessoas, marcando então o início oficial da igreja. Esse é um pormenor significativo, o início da comunidade cristã. Com o batismo dessa multidão, pode-se ver uma igreja constituída essencialmente. São pessoas salvas, batizadas, reunidas numa dimensão comunitária, vivenciando na sua rotina diária a evangelização de novas pessoas através dos seus dons e o cuidado pastoral com os presentes e o crescimento constante no conhecimento sobre Jesus. Isso é ser igreja. Essa nova forma de existir já esteve presente nos discursos de Jesus, conforme Mateus 9,17, destacando que o cristianismo não era o judaísmo. Convém destacar também que essa primeira comunidade era essencialmente composta por judeus e seguidora dos seus princípios, mas aos poucos ela foi sendo modificada. Passou a se chamar igreja, os membros dela foram presos pelos judeus, gerando divisão entre os grupos, realizavam o batismo como sinal de entrada no reino de Deus, praticavam a ceia que relembrava o sacrifício de Jesus. Essas marcas se tornaram distintivas entre o judaísmo e o movimento cristão, gerando principalmente um afastamento dos judeus que não compreendiam a mensagem do Evangelho. Mas havia um grupo de judeus que estava mais propenso a entender Cristo como o Messias, o Filho de Deus, e eram os helenistas. Eles eram judeus imersos na cultura helênica, falavam o grego e usavam a Septuaginta. Entre suas características, pode-se destacar as seguintes: eles estavam mais abertos a mudanças, tinham maior contato com os gentios, foram também mais perseguidos do que os demais cristãos judeus. O império, de alguma forma, olhava mais para eles e houve inclusive rivalidade entre cristãos judeus e cristãos helenistas, conforme registrado em Atos 6, do 1 ao 6, apontando para um tratamento superior ou especial aos de sangue e cultura judaica pura, mesmo dentro da igreja. Então, a dispersão desses helenistas provocou a criação de outras igrejas. Uma delas era de Antioquia. Antioquia era a capital administrativa da Síria. Tinha uma população de 500 mil de habitantes e era a terceira maior cidade do império.
Nela se constituiu em tamanho e importância a segunda maior igreja, e foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Um dos grandes instrumentos de Deus, capaz de circular entre judeus, helênicos e gentios, unindo todos em torno do Evangelho, foi o apóstolo Paulo. É evidente que a sua experiência com Deus fez com que entendesse plenamente o discurso de Estevão, conforme se pode ler em Gálatas 3, do 10 ao 14. Paulo vinha de 3 mundos, o judeu, o grego e o romano. Ele reuniu muitos ao seu redor. Nem sempre os que lhe seguiam tinham um modo de vida exemplar quando chegavam até o cristianismo, tanto é que alguns os chamavam de os piores do mundo. Paulo teve seus desafios internos na igreja, embates com os líderes que temiam a falta de moralidade dos gentios por não seguirem as leis judaicas. Já o apóstolo, ele enfatizava a transformação de vida como ponto principal. Quando uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo, tudo muda. Essa é a perspectiva paulina. Paulo utilizou-se das semelhanças existentes entre os deuses das vilas romanas e os pensamentos cristãos para anunciar a Cristo, abordando temas que eram correntes naquele período, como a imortalidade, a ressurreição, entre outros. E após a perseguição de Nero, então não se ouve mais falar de Paulo, isso em 64 d.C., mas seu impacto e visão ministerial seguiram nas próximas gerações da igreja e moldaram o cristianismo para caminhar livre do judaísmo. A influência de Paulo precisa ser acrescida em uma série de eventos relacionados a Jerusalém, que auxiliaram na separação entre o judaísmo e o cristianismo. Para começar, as perseguições geraram um enfraquecimento da liderança nessa cidade. Tiago, o discípulo, foi morto em 41 d.C. e Pedro e João tiveram que abandonar a cidade. Tiago, irmão de Jesus, permaneceu como líder até 62 d.C., quando também foi morto. Em 64 d.C., a reconstrução do templo iniciada por Herodes, que queria fazer uma média com os judeus, foi finalizada e muitos judeus ficaram sem trabalho e se revoltaram contra o imperador, recusando-se a oferecer sacrifícios para ele, isso em 66 d.C., gerando uma das mais sangrentas revoltas dos judeus contra o império. Como consequência, em 70 d.C., Vespasiano, através de seu filho Tito, invadiu Jerusalém e saqueou o templo. Avisados da invasão, os cristãos judeus fugiram e foram vistos como traidores pelos seus parentes de sangue. Alguns anos depois, os cristãos judeus foram também impedidos de servir nas sinagogas. Nesse ponto, o cristianismo se torna um movimento de gentios. Mas tudo isso foi impulsionado pelo Pentecostes. Aqueles discípulos, antes do derramamento do Espírito, eram apenas um grupo em formação para a grande missão a ser desempenhada e desenhada por eles, que era tornar visível a Igreja do Senhor Jesus. Antes do Pentecostes, eram apenas indivíduos medrosos que se escondiam atrás de Jesus, limitados em seus discursos, tanto no conhecimento como na sua abrangência. E o principal, sem os dons espirituais. Sem o Espírito Santo, eles não seriam capazes de conduzir um movimento, rompendo com a religiosidade vigente e desafiando toda a oposição. O Pentecostes é um marco na história da igreja cristã que repercute até a atualidade. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna um clube e deixa de realizar a sua grande missão, que é transformar a vida de pessoas. Sem o Espírito Santo, nos acomodamos na religiosidade.